Bom dia. Aproveitando o gancho do documentário do Brasil Paralelo, eu vou fazer aqui alguns comentários referentes ao termo fascista, né? Ao fascismo, né? Que, aliás, se tornou uma coisa meio cansativa, né? Então, todo esquerdista, todo mundo que não atende a agenda woke, a agenda comunista, ou agenda mainstream, né? É acusado de ser fascista, né? Então, já ficou uma coisa cansativa, uma coisa desgastante. Virou um chavão, né, completo, uma coisa virou um xingamento, né, aquela palavra gatilho que você usa para atacar, né, seus opositores, né. Bom, mas como é que essa palavra então se corrompeu, né? Bom, o fascismo surgiu na Itália, obviamente, né. O Mussolini fundou o Partido Fascista em 1921. O Partido Fascista foi uma desgraça completa, né, destruiu a Itália, levou à guerra. Foi uma coisa horrorosa que aconteceu. Então era para ter ficado assim, ou seja, era um movimento localizado na Itália que, por causa dele, levou a Itália a uma guerra, gerando muitas mortes, causando o colapso do país, ou seja, foi uma catástrofe completa, né? Era para ter ficado assim, como um registro histórico no passado de um movimento com as características A, B, C, D e E, e ficar tudo assim. Porém, o Stalin, já no final dos anos 20, já no final dos anos 1920, dentro da Comintern, né, da Internacional Socialista, ele então promoveu esse termo já num sentido mais amplo, para ser usado contra todos os opositores. Então foi usado a expressão, por exemplo, social-fascista, lá naquela Internacional. Então todo mundo que não concordasse com Stalin já era acusado de ser fascista. Então foi um xingamento proposto, uma qualificação proposta por Stalin que escapou já dos seus limites históricos, passou a ter uma interpretação mais ampla, né? Então o Stalin na realidade usou uma técnica que ia ser muito utilizada pelo Goebbels, né? Assine a Brasil Paralelo por apenas R$10 por mês, né? Uma promoção imperdível, e por meio da assinatura você vai ter acesso a um conteúdo excelente que está dentro da plataforma, documentário sobre fascismo, sobre comunismo e outros temas muito interessantes. E além disso, né, você vai apoiar uma parceria que a Brasil Paralelo tem com o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, no intuito de formar bons professores. Então não perca a oportunidade de ter acesso a um bom conteúdo e ajudar a formar novos professores. Clique no link que aparece abaixo. Obrigado. Que é essa tese da simplificação ideológica e reunir todos os inimigos numa categoria única, né? Então vamos supor que você tenha vários inimigos, só que com características diferentes, né? Em vez de você falar assim, o cara é assim, o outro é assim, o outro é assado, você reúne todos numa categoria só. Isso é uma técnica de manipulação, é uma técnica de poder, né? É uma técnica para dizer quem está do meu lado está contra, e quem é contra é adepto de uma mesma visão ideológica. Isso aí foi amplamente usado pelo Goebbels, é usado hoje em dia, é uma técnica de manipulação, é uma técnica de poder, de simplificação ideológica, de reunir todo mundo numa categoria só, né, como que acontece hoje em dia. Então as pessoas hoje em dia usam o termo fascista, e quem deu origem a isso foi o Stalin, né? Só que a coisa acabou piorando, né? Aí inicialmente isso daí era só como uma oposição política. Depois o próprio Stalin passou a ser usado isso como um poder terrorista vinculado ao sistema capitalista, né? Então virou uma coisa ligada ao sistema capitalista. Então mesmo os Estados Unidos foi qualificado de fascista, né? Então liberais, por exemplo, aqueles que defendem parlamento, aqueles que defendem democracia, que defendem liberdade de expressão, também eram qualificados, e ainda são pelos comunistas radicais, como fascistas, né? Porque não são comunistas. Então se mistura todo mundo, mesmo aqueles que defendem o sistema autoritário, como aqueles que defendem a democracia, por serem capitalistas, já são qualificados como fascistas. Então o termo mesmo foi usado no pós-guerra, após 1945, nesse sentido,
associando o fascismo como coligado ao capitalismo, né? E a coisa vai piorar com a escola de Frankfurt, né? Então, a escola de Frankfurt, os membros da escola de Frankfurt, aquelas tristes figuras como Adorno, Horkheimer, Marcuse, Erich Fromm, aquela gente lá toda que ajudou a destruir o mundo, passou então a criticar de forma violenta, né, o capitalismo e o status quo, e transformou então o fascismo numa categoria crítica, ou seja, eles dissecaram então o termo, ampliaram o termo e começaram a dissecar a sociedade e começaram a aplicar o termo fascista a esses elementos que eles começaram a criticar e sistematizar na sociedade. Então o termo fascista passou a ser mais que um conceito histórico, se tornou um conceito psicológico, cultural e estrutural. Então eles sim analisaram a vertente histórica do fascismo, embora estendendo um pouco o conceito também para o nazismo, para o franquismo, etc. Lembrando que fascismo e nazismo têm muitos pontos de divergência, né? Não cabe aqui fazer as diferenças, mas eles a escola de Frankfurt colocou tudo no mesmo balaio, né? Então, eles interpretaram esses regimes autoritários de massas, né? E do ponto de vista histórico. Só que não ficou por aí, eles amplificaram para conceitos psicológicos, né? Tentando explicar por que indivíduos comuns aceitavam ser submetidos a esse tipo de regime. Depois, eles procuraram entender a chamada cultura de massas, e como a cultura de massas poderia, então, levar as pessoas a aceitar esses regimes totalitários. E depois, eles, na linha de Stalin, eles associaram o fascismo ao capitalismo, né? Disseram que o fascismo é inerente, a estrutura do capitalismo vai gerar, ou estaria no seu bojo, conforme a interpretação, geraria então fascismo, ou seja, capitalismo e fascismo seriam então termos coligados, né? E mais, né? E também uma interpretação que já vem desde o Stalin, ou do tempo do Stalin, né, ligado aos comunistas daquela época, e também adaptado pela escola de Frankfurt, associando ao fascismo para conter crises do capitalismo. Isso é uma coisa muito comum, muito usada hoje também por web comunistas também. Então, nessa visão totalmente equivocada, eles interpretaram, né, a escola de Frankfurt, Stalin, comunistas atuais, como o fascismo sendo um meio, uma tentativa de salvar o capitalismo ou de conter crises, o que não é totalmente errado, né? Já que o fascismo na origem de Benito Mussolini era contra o livre mercado, ele odiava, né, os burgueses, procurava então fazer as empresas trabalharem para o Estado. Quer dizer, nada mais contra o livre mercado que a frase que moldou, né, o fascismo, que é aquela frase do Mussolini: nada contra o Estado, tudo pelo Estado, tudo dentro do Estado. Olha, isso é totalmente contra a visão liberal de livre iniciativa e de livre mercado. Então, Mussolini, com essa frase, de fato, ele tentou implementar isso em toda a sociedade italiana, de vincular tudo ao Estado fascista. Então ele quis mudar ano 1, tentou mudar o calendário para isso, vincular todas as empresas à mentalidade fascista, tudo tinha que ter algum liame montar uma sociedade civil, tinha que ter algum liame com o mundo fascista, queria controlar e intervir no mercado, em tudo, relações de trabalho, todas as áreas. Isso é totalmente contra os princípios de livre mercado e de livre iniciativa, né? Uma visão completamente distorcida das regras de mercado e também como funciona a sociedade. Então, fascismo não é só um violador das regras boas de economia, também é um violador de como a sociedade deveria se organizar, claro. Não é só na esfera econômica que a maldade do fascismo atuou, né? Então essa interpretação da escola de Frankfurt é totalmente falsa, né? O fascismo não foi feito para conter crise do capitalismo, nem para salvar o capitalismo, também não é ligado estruturalmente à lógica do capitalismo, ele é anticapitalista, né, na sua essência, né? Então, a escola de Frankfurt, na esteira da mentalidade stalinista, ela ajudou a deformar o termo fascista, né, e transformá-lo num termo
num termo de uso mais amplo, né, que envolvia características psicológicas, cultura de mercado, etc. Né? Já que a escola de Frankfurt queria demolir a sociedade atual com a sua crítica radical, né? E propondo então que só com essa coisa destrutiva pudesse surgir uma nova sociedade aí no futuro, né? Então a visão stalinista e a visão da escola de Frankfurt são próximas, que a escola de Frankfurt acabou ampliando um pouco mais o termo. Agora, hoje em dia, o termo fascista, né, é usado então para qualificar opositores. Agora, o que é curioso e triste é que você perguntar muito das pessoas que usam o termo fascista para acusar os outros, você não sabe o que é fascismo, né? Não tem a menor ideia como surgiu o fascismo, quais eram as características do fascismo, em que tempo histórico ele atuou e por que o termo foi amplificado, né? Então, quer dizer, é uma coisa completamente delirante, né? Nós vivemos numa época de completa ignorância, no qual se usa um termo sem saber a origem dele e sem saber por que esse termo foi amplificado. Ou seja, por que o seu sentido original foi mudado, distorcido, ampliado de forma completamente equivocada. Então, ficamos aí nesse reino aí da ignorância, né? Por isso que é importante estudar. Eu já tinha gravado um vídeo curto comentando o documentário do Brasil Paralelo. Vale muito a pena assistir esse documentário e também vale muito a pena estudar o fascismo. Por quê? Porque o termo não ficou relacionado só a um evento histórico no passado, é um termo usado hoje em dia, daí a importância dele ser estudado. Eu também recomendo o livro do John Eigen, que é o melhor livro em português sobre o tema, e também recomendo o curso que ele gravou para nós dentro da Escola Caravelas. Então vale muito a pena assinar a Escola Caravelas, além de ter o conteúdo sobre o fascismo, ter outros temas de história, inclusive um importante sobre o que é o marxismo, né? Já que não dá para entender o fascismo sem entender o marxismo. O fascismo é um subproduto do marxismo, né? São socialistas, claro. Outra dificuldade que as pessoas têm é falar, mas o fascismo não pode ser encarado como socialista porque ele era diferente do marxismo. Primeiro, socialismo é gênero, né? Então houve, por exemplo, socialismo utópico e tal, houve outras correntes socialistas, né? Então, socialismo é gênero, se inclui o marxismo dentro dessa análise, o nazismo, fascismo e outras correntes. E depois, o fascismo ele bebeu muito das fontes marxistas, né? O Mussolini era um socialista convicto, né? Nasceu, viveu e morreu socialista, né? Então, entender bem o marxismo, entender bem o fascismo, é uma coisa que é muito importante aí para os dias de hoje, né? Bom, é isso, vamos ficando por aqui. Obrigado. Free Palestine. Free Palestine. There you go. He's not scared. He's not afraid of his own opinion. There you go. Free Palestine. Free Palestine. Nazi salute. Hell Hitler, he's a chief, he's a gangster. I wish he raided all you guys, bro. And the world would have been a better place. These are people. I think Hitler was onto something. Oh, there we go. Why every so many hundred years the Zionists get slaughtered? Because Hitler knew how to deal with these people. Hitler was right about y'all niggas. These dreidel spinning, yarmulke wearing, kibbutz inhabiting, genocidal fucks. They should be all exterminated. Thank you. Every single one of them. And their kids, their mothers, their children, everybody. Just like Hitler. Thank you. God,
It says Allah is gathering all the Zionists for the final solution. Go back to the oven! You need a big oven, that's what you need!